Hum, Dentro desta nova normalidade, portanto, não há assim grandes stress, máscaras, gel e tudo mais. Nós, felizmente, na companhia, no Teatro Mosca, continuamos sempre a trabalhar e acabámos até inclusivamente por trabalhar mais do que aquilo que tínhamos previsto para aquela altura, também porque decidimos fazer coisas novas e experimentar e arriscar outras coisas e continuar dar continuidade ao trabalho que tínhamos vindo a fazer, inclusivamente criar projetos novos. Portanto, acabámos por nos distrair bastante com esta situação toda e acabou por nos passar um pouco ao lado. No entanto, tivemos que seguir aquelas recomendações da DGS e do Governo para reabrirmos a sala, que vai reabrir agora em setembro, para retomarmos ensaios presenciais, mas bastante tranquilos. A preocupação maior é que o Governo as coisas possam se descontrolar novamente ou entrar novamente num regredir e que a única solução que o Governo tenha para resolver a situação seja voltar a confinar as pessoas ou fechar as escolas ou meter o pessoal em teletrabalho, e isso, o teletrabalho no teatro não funciona assim tão bem quanto isso. E isso é que me pode causar aqui alguma inquietação, levar-nos a fechar outra vez a sala e a parar ou a abrandar o ritmo, ou a termos que adaptar o trabalho. De resto, as coisas parecem tranquilas. Então, o Mosca é uma companhia com 21 anos de vida, este ano faz 21 anos de trabalho, uma companhia nascida no concelho de Sintra, mas propriamente na cidade da Gualva Cacém, que foi onde estava sediada a Associação Juvenil, que foi, por assim dizer, a mãe do Teatro Mosca. Era a Associação Juvenil Rostos Descobertos, no qual depois nasceu também uma outra companhia de teatro que ainda existe, que é os Valdivinos, uma companhia de teatro de marionetas. A companhia nasceu em 99, criada por mim e pelo Paulo Campos dos Reis, encenador, ator, e depois, entretanto, foi sofrendo muitas mutações, foi entrando muita gente, saindo malta aqui entrando, inclusivamente eu e o Paulo Campos dos Reis, que fomos cofundadores da companhia, desse minúsculo núcleo bicéfalo, já só resto eu. O Paulo, entretanto, saiu já há uns anos e fundou agora uma outra companhia também no concelho de Sintra, que é a Musgo. E pronto, a companhia tem vindo a crescer, a envelhecer, tem vindo a fazer um percurso, creio eu, sólido. Temos experimentado muitas coisas, percorrido muitos caminhos diferentes. É sempre difícil uma pessoa fazer uma espécie de autoanálise daquilo que é o percurso e o que é a identidade da companhia, até porque é uma companhia que, creio eu, será marcada eventualmente por um certo ecletismo e por tocarmos em diferentes áreas e termos abordagens diferentes a distintos projetos, e portanto às vezes é um pouco difícil de dizer isto é um trabalho, de identificar aquilo que é o trabalho do Teatro Mosca e dizer este espetáculo é do Teatro Mosca ou aquele espetáculo é uma produção daquela companhia, porque fazemos muitas vezes espetáculos muito diferentes uns dos outros e depois, para além dos espetáculos, muitos outros projetos que temos vindo a desenvolver, uns com diferentes comunidades, com pessoas com deficiência, com jovens, com crianças, com escolas, com séniores. E portanto somos uma companhia que toca assim muitos instrumentos, ou vai tocando muitos instrumentos, e às vezes vai chamando pessoas diferentes, e depois são essas pessoas que acabam por dar estas identidades, ou esta identidade esquizofrénica à companhia, mais ou menos, diria qualquer coisa disso, como isto. Bom, o Ned Kelly é um dos próximos projetos. O próximo espetáculo a estrear é efetivamente o Estúdio Flores, que é um espetáculo que vai estrear dentro do Festival Moscário,
e estamos já a trabalhar tanto no Estúdio Flores como no Ned Kelly. O Ned Kelly era suposto ter sido um projeto que deveríamos ter iniciado há mais tempo, devíamos ter tido logo em janeiro uma primeira fase de criação, experimentação. Depois deveríamos ter passado por um período de residência artística na Austrália, e aqui o malandro do Covid trocou-nos as voltas e pronto, não nos permitiu que nós seguíssemos com esses planos para diante. Arrancámos agora no final de julho e em agosto com os ensaios do espetáculo. O espetáculo estreará em novembro, estreará no nosso espaço, no AMAS, Auditório Municipal António Silva, em Agualva Cacém. Depois vai fazer uma carreira curta, mas intensa. Ao longo de 2 semanas vamos passar por 4 diferentes espaços. Era suposto depois irmos à Austrália, tínhamos 2 festivais já marcados, mas tudo isso foi cancelado. E é um espetáculo que parte ou inspira-se nas histórias em torno de uma figura, a figura mais emblemática da cultura australiana, que é um bandido, um fora da lei do final do século XIX, chamado Ned Kelly, que dá o nome ao projeto, e que era um típico, como o Jesse James ou Billy the Kid, um típico bandido ligado ou pelo menos tem a sua carreira criminosa é iniciada por ser uma pessoa que é perseguida, a sua família é perseguida, é vítima de violência, de opressão policial, por aí adiante, e então revolta-se contra o sistema e decide embarcar numa luta contra o sistema, contra o Império, a colónia, o Império Colonial Britânico, e revolta-se contra a polícia, e então dá início àquilo que se chama o Kelly Outbreak, que dura 2 anos no final do século XIX na Austrália, e que vem a desembocar num mítico tiroteio num pequeno vilarejo australiano chamado Glenrowan, onde ocorre um tiroteio lendário, onde o Ned Kelly e o seu gangue, constituído pelo seu irmão e 2 amigos de longa data, que se vestem com umas armaduras metálicas fabricadas por eles mesmos, da cabeça aos pés, e enfrentam um exército de aproximadamente 100 polícias, assim, em campo aberto. Eles os 4 saem de um hotel onde estavam cercados e saem com umas armaduras em ferro para enfrentar a polícia. 3 deles morrem e o Ned Kelly acaba por sobreviver a esse tiroteio, apesar de ter sido alvejado com mais de 20 tiros, e depois é julgado e é enforcado poucos meses depois. E essa história acaba por vir a influenciar já na altura uma série de outras obras literárias, teatro, e em 1906 estreia a primeira longa-metragem da história do cinema, chamada The Story of the Ned Kelly's Gang. E é um filme perdido, ou melhor dizendo, é um filme do qual já só restam 17 minutos, de um filme que deveria ter aproximadamente 60 minutos, e o que nós fazemos um trabalho de reconstituição ou reconstrução desse filme de 1906, fazendo uma reflexão sobre os processos de historiografia, os processos documentais, questionando o próprio conceito de teatro documental e pondo em crise a ideia de documento e de história. E então, a partir das histórias em torno do Ned Kelly, porque há muitas histórias, umas mais ficcionais, outras mais autênticas, nós fazemos um trabalho de recriação histórica, mas questionando esse trabalho: o que é fazer uma recriação histórica, o que é dialogar com a história, o que é escrever a história. E basicamente é isto, embora seja um trabalho bastante mais complexo do que isto que eu acabei de dizer. Programar o Auditório António Silva é um desafio grande, mas é mais uma daquelas missões de carolice da companhia,
porque é um auditório dentro de um shopping, dentro de um centro comercial em Agualva Cacém, que vem carregado de todos os estereótipos e todas as ideias feitas e todos os preconceitos que se associam ao subúrbio de Lisboa, o que quer que seja o subúrbio da grande metrópole inatacável que é Lisboa, mas é um desafio muito grande, porque é um espaço muito bom, com 188 lugares, e que agora o Covid veio reduzir para metade, mas é um espaço com 188 lugares, com um palco incrível, que se fosse no centro da cidade de Lisboa era uma mina de ouro. Como é num espaço tão mal desenhado ao longo de décadas pela comunicação social, pelo Diz que Disse, e que tem vindo a associar sempre a cidade da Gualva Cacém à criminalidade, à violência, à marginalidade, e que coloca sempre o rótulo de dormitório a um espaço que é um espaço vivo e que é um lugar cheio de histórias e de memórias e cheio de gente. Para nós é um desafio muito grande, porque temos que combater todos esses estereótipos que já se enraizaram nas próprias comunidades, que esse espaço poderia servir mais diretamente, ou seja, as pessoas da Gualva Cacém já vivem dentro com esse estereótipo enraizado dentro de si, e então é difícil dizer-lhes a elas, bom, não, há aqui este espaço tem uma programação cultural, que pode fazer rima com aquilo que é feito também noutras cidades e noutros lugares, e que é uma programação cultural eclética, variada, muito rica, com propostas alternativas, umas mais comerciais, outras mais experimentais, o que é que tudo isso possa querer dizer, mas temos vindo a procurar construir ali, desenhar uma programação que tanto dialoga com as comunidades e aquilo que podem ser os seus desejos e as suas vontades ou as suas expectativas, como também procuramos surpreender essas comunidades e oferecer outras propostas artísticas que não seriam tão expectáveis, por assim dizer, com muitas aspas, de serem apresentadas na cidade da Gualva Cacém. E pronto, é um desafio grande, mas é muito enriquecedor e é muito entusiasmante, porque temos tido a oportunidade de apresentar determinados espetáculos que às vezes nem sequer viriam a Lisboa, que Portugal muito dificilmente acolheria, companhias, artistas, coletivos, que muito raramente têm sido programados ou que não têm sido programados de todo, artistas de fora da área metropolitana de Lisboa, que nós fazemos muita questão de trazer também para, de algum modo, contribuirmos para criar outros centros, não propriamente descentralizar, mas criar novos centros. E depois também um trabalho muito forte com as comunidades sintrenses e com outros coletivos e artistas sintrenses, entendendo nós que aquele espaço pode perfeitamente servir aquela comunidade, ao mesmo tempo pode servir um circuito internacional de rodagem de espetáculos, por assim dizer. E, portanto, tem sido muito gratificante, mas dá mesmo muito trabalho. Não sei se há assim alguma coisa ao nível da programação que possamos dizer que o torne diferente dos outros festivais. Inclusivamente até nós começamos muito seriamente a questionar a necessidade ou a pertinência de ter mais um festival em Portugal e ter mais um festival em Sintra, porque as lógicas de programação hoje em dia são lógicas de programação festivaleiras, ou seja, há uma festivalização da cultura em Portugal e da programação cultural. Os espaços hoje em dia escasseiam, os espaços que têm programação fazem uma programação como se fossem festivais ao longo de todo o ano,
acolhem um projeto este fim de semana, no próximo fim de semana já é outro projeto, e depois acaba por haver, isso leva não é mau, mas acaba por haver muita programação e muita programação variada a correr. São muito poucos os espaços que privilegiam carreiras longas de espetáculos e isso faz com que, leva a muitas coisas, leva até a uma desvalorização do nosso próprio trabalho, porque acabamos por entrar num ritmo de hiperprodução que creio eu que deverá no mínimo ser questionado, e é precisamente por isso que nós começamos a questionar se devemos continuar com o festival ou não, ou se o devemos alterar. O que tem o Muscarium é que é organizado por uma equipa uma equipa pequena e que torna o festival sempre uma festa muito intimista. O ambiente é sempre muito informal, os artistas e o público estão sempre muito próximos, há sempre muitos espaços de diálogo e de encontro entre os artistas e o público, muita reflexão. Todos os espetáculos acabam e temos sempre um momento a seguir à apresentação, onde abrimos um espaço para diálogo e de reflexão com o público, em que questionamos as coisas, os processos, as obras. Portanto será muito provavelmente por aí, porque ao nível da programação, de facto, nós acabamos por programar aqui e ali, trazemos um ou outro artista que muito dificilmente viria ou a Portugal ou viria à área metropolitana de Lisboa, mas acabamos por ter uma série de outros festivais espalhados pelo país. Está agora a decorrer ou estava, provavelmente quando virem isto já acabou, o Festival Internacional ou a Festa Internacional de Teatro de Setúbal, que acaba por ter uma programação próxima da nossa, o Assalto em Elvas, e há muitos outros festivais que são organizados pelo país fora que acabam por ter uma linha de programação muito parecida com a nossa, alimentada muito provavelmente na sua grande maioria, por estruturas e por coletivos jovens, companhias mais recentes, nascidas no final dos anos 90 ou já no século XXI, e portanto acabam por ser festivais com identidades muito similares, e isso leva-nos a questionar se faz sentido nós investirmos num festival com estes moldes ou se o devemos refazer. Isso a nós não nos preocupa minimamente, que tenhamos que olhar para as coisas com um olhar crítico e refazer e fazer uma coisa nova. Não nos preocupa. Olha, um pouco como eu dizia ao início, acho que a única preocupação assim mais urgente, ou aquela que nos assalta assim mais no imediato, é de facto a possibilidade de nós entrarmos neste pesadelo que é suspendermos a atividade ou fecharmos as salas. Isso acho que é muito preocupante, que não haja uma responsabilização por parte de todos os agentes culturais, o público, todas as pessoas que estão envolvidas, todos os cidadãos, que não haja um sentido de responsabilidade para acatar com estas responsabilidades que temos agora às costas, de zelarmos uns pelos outros e cuidarmos do bem-estar uns dos outros, para que as atividades económicas todas possam continuar. E isso a mim preocupa-me bastante, que possamos voltar a março de 2020. Acho que isso era desastroso. Depois há questões pré-covídicas que a mim me interessavam muito mais discutir, porque estas estão relacionadas com a higiene e a segurança, são importantes discutir, mas acho que já foram discutidas suficientemente. Mas há questões pré-covídicas que creio que o setor, se pudermos dizer que há um setor cultural, que o setor cultural não está a debater e que são essas muito mais urgentes, que têm a ver com lógicas de programação, o que é que são políticas culturais, como é que elas estão a ser implementadas, se existem efetivamente, se aquelas que existem nos servem a todos,
artistas, aos técnicos, aos espectadores, aos públicos, aos potenciais públicos, como é que nós chegamos às pessoas. Isso, acho que esse tipo de discussão tem passado e geralmente ficamos pela discussão mais básica, que importa, mas que não é aquela que deve estar na nascente. Não deve ser o financiamento e os dinheiros para a cultura que devem estar na origem das nossas discussões. Nas nossas discussões devem estar os públicos, como é que nós dialogamos com os públicos, como é que nós fazemos, como é que as autarquias e como é que o Estado estabelecem ou não estabelecem políticas culturais, o que é que são políticas culturais, como é que nós podemos envolver outros setores que não apenas o Ministério da Cultura, como é que podemos envolver o turismo, a ação social, a educação, como é que nós podemos envolver o ensino superior, dialogar entre todos estes setores, como é que todos estes ministérios podem dialogar, como é que as autarquias podem entrar nesta discussão, como é que podemos contribuir todos, como é que o setor privado, as empresas, podem também entrar nesta salada russa e de facto como é que nós podemos construir políticas culturais ou vetores que permitam que a cultura ganhe a relevância que tem e que deve ser reconhecida, e como é que nós podemos articular tudo isto para realmente termos condições de trabalho, aqueles que vivem da cultura e que fazem cultura, como é que nós podemos ter condições de trabalho também para chegarmos às pessoas, como é que deve terminar esta precariedade que todos nós perpetuámos ao longo destes 30 ou 40 anos, fomos perpetuando e agora reconhecemos finalmente que tem que terminar. E portanto são esse tipo de discussões que acho que deveríamos fazer internamente, o setor deveria fazer, deveria convocar as empresas, os públicos, os potenciais públicos, deveria também contagiar o Estado, o Governo, as autarquias, o poder local e discutirmos tudo isto e tentarmos encontrar consensos, formas de construirmos estruturas que permitam que tudo isto aconteça. Porque senão, se ficarmos a pensar apenas no telhado, que é muito importante termos um bom chapéu, um bom financiamento para fazermos as coisas, acabamos por estar a perpetuar uma situação que não muda, acabamos por estar a rolar sempre, estamos apenas a discutir a roda, quando nós devíamos estar a discutir um cenário macro, muito mais abrangente do que aquilo que nós estamos a ver à frente dos nossos olhos, que é, de facto, temos uma suborçamentação e estamos a viver agora, neste momento, uma situação ainda mais delicada e ainda mais trágica do que aquilo que já vivíamos, mas que ela já era dramática antes do Covid. Pedro, muito obrigado. Nada.